Olá, gente, boa noite, né? Hoje a gente está aí numa live excepcional, né? A gente tem aí já as nossas lives com temáticas diversas segundas-feiras, mas hoje é uma temática especial, uma live especial, né? Por conta, né, a proposta para falar da aula inaugural do curso, né, que vai acontecer. Então, enquanto a galera está entrando, né, a gente está aí com os convidados, querendo agradecer a presença, né, o Caio que prontamente, né, eu estou encantada com a temática, não é uma temática que eu, né, que eu domino, que eu tenho alguma, né, algum estudo sobre, e aí vou falar qual é a temática, né, a nossa aula inaugural de hoje é em cima do curso que vai acontecer agora no mês de julho, e é para falar sobre identidades, corporalidades transmasculinas em campos de batalha. Né? Esse é o nosso objetivo da aula inaugural, né? Apresentar como é que vai ser, qual vai ser o debate, qual o que está por detrás dessa discussão. Então, o nosso convidado e o nosso professor, né, Caio Lemos, né, lá, depois me corrige, lá de Recife, né? Ele está aqui com a gente, vai ser uma noite maravilhosa, até para a gente entender um pouco mais sobre isso e para colocar um pouquinho de água na boca de vocês, né? Para vocês entenderem aí a nossa proposta. O curso já está, né, com as inscrições abertas, já estamos já num limite, né, de inscrições, mas ainda dá tempo de se inscreverem, né? Quem tiver aí com interesse e depois também dessa aula inaugural sentir, então, é, com água na boca, querendo ficar lá na primeira fileira, mesmo sabendo que vai ser pelo método, né, por videoconferência. Então, o nosso curso online, ele não é um curso online chapado, que a gente chama, é um curso onde tem interação com o professor. E para quem quiser se inscrever, quem quiser saber mais sobre o curso, né, acesse o nosso aplicativo no Play Store, Academia Saber Mais, e aí lá tem as sessões dos cursos, e aí é só clicar, né, no curso do Caio aí, e lá vai ter a forma de se inscrever, preencher um formuláriozinho e pagar, né, tem um link de pagamento. Então, vocês estão convidados, né? Eu espero que pós essa aula inaugural a gente saia daqui louco para chegar o dia da aula, né? Eu já vou falando aqui, mas vamos deixar nos comentários aqui para vocês tudo direitinho, o dia, o link, tá? Para vocês não perderem. Vão ser aí 5 encontros nesse primeiro momento, né? Nos dias 4, 11, 18, 25 e 1 de agosto, né? De 10 a meio-dia. Então, vão ser encontros bastante, né, proveitosos, vão ser encontros aí, porque eu já falei, eu tive um momento anterior com o Caio, para a gente fazer alguns testes, eu falei para ele, eu falei, Caio, eu estou encantada com a discussão, porque a gente, né, acaba não se debruçando, passando desapercebido, não dando, né, muita importância a esse debate, né, por a gente às vezes não estar na área, não ser da área, não ser, né, da discussão, muitas vezes do conhecimento, né, da transmasculinidade, ele vai explicar os detalhes, eu sou leiga nisso, mas eu falei para ele, eu estou encantada com essa discussão, com os autores, eu vou querer me debruçar sobre isso, entender também, né, e a aula inaugural vai ser para a gente, né, ficar com água na boca, de querer, né, fazer esse curso e entender o que está por trás desse campo de batalha. Eu acho que a temática foi bastante pertinente. Eu vou colocar aqui o Caio, né, junto com a gente agora, né? Seja muito bem-vindo, Caio. Fiquei falando da beça, falo demais. O Caio, ele é escritor, mestrando em antropologia pela UFC, né, lá no Ceará. Depois me corrija se falei certo. Né, especialista em estudos de gênero, sexualidade, direitos humanos, também pela Universidade Federal do Ceará. Bacharel em humanidades, né, em antropologia, ativista trans e dos direitos humanos. E ficaria aqui, eu vou ficar aqui de camarote assistindo também essa aula inaugural, que vai estar espetacular, já está. E boa noite a todos, né, que agora eu estou aqui olhando os comentários. Boa noite, minha amiga Lises,
Caio, depois eu vou falar da minha amiga Lises para você, né, nos bastidores, também uma estudiosa, né, dessa área. Então, a gente pode até... Eu falei com ela que a gente vai usar ela também, no bom sentido, né, mas ela vai para a linha, né, não do masculino, mas do feminino, mas, enfim, ela vai... Depois a gente vai bater um papo aí nos bastidores, mas ela está aqui presente na nossa live, ela se interessou bastante, né? Muito obrigada a todos. Creio que estejam aqui com a gente os alunos que já se inscreveram no nosso curso, porque os nomes aqui não me são estranhos, porque eu estou lá controlando as inscrições, né? Sejam muito bem-vindos, tá? A galera do Brasil todo, Caio, eu quero te dizer que a galera do Brasil todo, eu estou impressionada, né? Porque a galera coloca lá o contato telefônico e eu fico olhando lá o DDD, eu falei, meu Deus, né? A galera de tudo quanto é canto, né? O Pedro Christian aqui de Florianópolis, boa noite. Então, assim, a galera tá arrebanhando, eu falo, quase a poca é o Chuí, né? Pegando a galera de todos os cantos do Brasil. Eu acho que isso mostra, né, que a gente precisa, que está tendo, né, querendo ou não, visibilidade. É o momento para a gente pensar, para a gente trazer à tona, né? E eu falo que cada dia mais eu tô aí, né, querendo entender, querendo, né, compreender, querendo, né, também estar junto, até porque, né, é sempre bom a gente dar voz, a gente precisa, né, dar visibilidade, sim, né? Então, a gente precisa sair da caixinha, a gente precisa repensar muitas das coisas, né? Aquilo do que o mundo, como já diz Judith Butler, né? Da normatividade, da heteronormatividade. Enfim, eu não sei o que está fazendo, mas o Caio está aqui que vai poder falar mais. Mas, Caio, muito obrigada de coração pelo convite, né, pelo aceite do nosso convite, da nossa proposta da Academia Saber Mais, né, uma parceria que com certeza será daqui para a vida, né? Então, fique à vontade para falar, para tocar, para falar suas ideias, sua proposta. E eu volto no final. A Liz está falando Niterói presente, né? E, enfim, vamos ter aqui uma noite enlouquecedora. Vai ser muito bom. Muito feliz de coração, Caio. Fique à vontade, a palavra é toda sua, tá? Volta a dizer, estou aqui no bastidor, vou ficar com a tela só com você, para a gente ter uma aula, né, bastante maravilhosa sobre essa temática tão pertinente. Obrigada, Caio, de coração. Salve, salve, pessoal. Boa noite a todas, boa noite a todas, boa noite a todos. Gratidão pela presença de vocês nessa aula inaugural. E agradeço também a Vanessa, que abriu essa oportunidade, né, junto com a Academia Mais Saber, para a gente dialogar um pouco sobre as questões relacionadas às transmasculinidades. Ela já me apresentou, né, assim, já foi suficiente, já estou muito contente com a apresentação, eu acho que foi suficiente, eu acho que não precisa mais fazer nenhuma apresentação. Espero que todas e todos estejam me ouvindo bem. Qualquer coisa, se não estiver ouvindo, fala aí, dá um toque. Às vezes esses fones não são tão bons, eu já tive alguns problemas. Bom, pessoal, eu estou muito feliz realmente de estar com vocês e de vivenciar esse momento tão importante, né, para nós, homens trans, transmasculinos e transmasculinas, né, que estamos todo dia nessa luta, diariamente, para se manter nesse sistema tão difícil, né, e principalmente o sistema educacional, é um dos sistemas que nós temos muitas dificuldades em se manter, né. Hoje, uma pessoa trans se manter no sistema educacional pode-se dizer que é uma grande vitória, né, assim, se manter, chegar a um nível de doutora, um nível de doutor, hoje é uma estratégia ainda que nós, pessoas trans, estamos todos os dias lutando dentro da educação para se manter, para entrar e se manter, né? Então, é muito importante que esse processo ele possa ser dialogado também para além da academia, né? Ou seja, que os nossos conhecimentos
não seja unicamente conhecimentos presos dentro da academia, ou então até mesmo vinculado unicamente às práticas, às experiências das pessoas trans, né? Mas que nossas vidas, nossas práticas discursivas possam ser dialogados com a sociedade, né? Possam ser vivenciados lado a lado, né? Afinal, nós buscamos humanidade, né? Afinal, nós buscamos respeito, aceitação, pertencimento, né? Então, o objetivo do curso inicial é um objetivo humanizado, né? Ou seja, de tornar cada vez mais as nossas vivências humanizadas. Né? Aqui nós não temos também nenhum objetivo de tornar uma pessoa doutor, especialista nas transmasculinidades. O objetivo não é esse. O objetivo inicial é tornar a humanidade mais afetuosa, mais respeitosa, né? Mais que possa compreender, né, a política de um homem trans, a política de um trans masculino, o viver, né, as práticas discursivas, né? E aí, ou seja, foi quando eu pensei, né, na elaboração desse curso. Mas antes de começar a falar um pouco sobre o curso, eu queria aproveitar também a oportunidade, né, para falar sobre a revista, né? Nós, 5 homens trans do Brasil, nos reunimos e demos início a um projeto, né, que é o projeto da revista Estudos Transviades. Essa revista é uma revista que ela inicia a partir desses 5 homens trans, né, e ela dialoga com homens trans e transmasculinos do Brasil todo, né? Então, ou seja, o objetivo dessa revista é produzir o maior número possível de materiais que sejam ou produzidos por esses homens trans, transmasculinos, né, ou vivenciados por eles, né, e a revista juntar todo esse material e disponibilizar com o objetivo de trazer uma aproximação para a sociedade, né? Então, daqui mais ou menos 10 dias, o lançamento da revista, tem um link, tem a página no Insta, que é Revista Estudos Transviades. Essa primeira edição está linda, maravilhosa. Nós recebemos muito material, né, assim, tanto de artigos acadêmicos, quanto poesia, poema, fotografia, imagens, narrativas, trajetórias. Esse primeiro volume vai vir com 200 páginas, assim, maravilhosas, trabalhos lindos de muitos homens trans e transmasculinos do Brasil todo, né? Então, assim, fica ligado, que breve a gente já vai estar lançando a revista, estamos na contagem aí regressiva, logo que chegue rápido, né? Porque vai ser um material maravilhoso, formidável para todas as pessoas, não só para a população de homens trans e transmasculinos. Uma forma também desses homens trans, dos transmasculinos, se apresentarem também a partir de suas obras, a partir das suas produções, né? E também sair um pouco desse esquema muito acadêmico, né? Até porque, de uma certa forma, a academia ela ainda é muito normativa, né? Existe todo um processo de produção para produzir, né? Então, isso se torna muitas vezes inacessível, né? Então, a revista ela vai trazer essa fluidez, essa liberdade dessas pessoas, desses homens trans, dos transmasculinos, se expressarem, né? Através das suas obras, né? Então, breve, muito breve, segue a página, Revista Estudos Transviados, acompanham, que breve a revista está sendo lançada, né? Ela vai ser lançada em PDF, né? Então nós vamos estar disponibilizando para vocês muito breve, material maravilhoso. Bom, então, quando eu pensei, né, elaborar um estudo, aulas em relação a políticas de homens trans e transmasculinos, eu fui criando uma ementa e tal, pensando nos tópicos, né, que possam ser dialogados, falados, que possam ser compreendidos, não só a partir das práticas e experiências dos mesmos, mas até mesmo desse arcabouço acadêmico, né? Como a Ávila costuma falar, ela já escreveu isso,
que praticamente no Brasil são inexistentes estudos sobre homens trans, sobre transmasculinas, né? Então, nós temos ainda muita dificuldade em acessar materiais que trabalhem as questões relacionadas à transmasculinidade, né? No entanto, existe um arcabouço, já existe um arcabouço, né? E, pelo que eu percebi, poucas pessoas conhecem, né? Poucas pessoas têm acesso, poucas pessoas ouviram falar. Então, assim, aí fui juntando material, fui estudando, fui vendo as possibilidades da gente trabalhar aulas em que possa dialogar essas políticas, em que possa apresentar esses homens trans e transmasculinos que produzem, que produziram e que produzem e que ainda vão produzir mais materiais, né, com o objetivo de trazer essa aproximação social e cultural, com a aproximação também da escrita, com a aproximação também da leitura, né? Então, o curso, ele tem por esse objetivo, né, dialogar com as políticas, deixa eu ter aqui um pouquinho, com as políticas de transmasculinidades, né, com as práticas, as experiências vivenciadas pelos mesmos, né, e entender como se dão esses trânsitos, como se dão essas trajetórias, né, que estão sempre relacionadas aos processos externalizadores. E aí, externalizadores é um conceito que eu estou trabalhando na minha dissertação, que também muito breve, né, daqui a pouquinho estou me tornando mestre, e vou estar disponibilizando também esse material, vou tentar produzir esse material em um livro, né, e nessa minha dissertação, nesse material, eu trabalho esse conceito de processos externalizadores, que são processos anteriores ao processo transexualizador, porque normalmente quando a gente fala de pessoas trans, nos remete, né, à ideia do processo transexualizador, e também nos remete à ideia tecnológica de gênero, né? Todo esse processo tecnológico de fazer o corpo, né? Então, ainda as pessoas trans são pensadas e sentidas a partir desses processos tecnológicos, né? Então, é como se as pessoas trans não existissem antes desses processos, né? É como se eu não existisse antes desse processo. Então, nesse sentido, existe um processo anterior, né, que eu chamo de processo externalizadores, que são esses processos que eles vêm muito antes dos processos tecnológicos, né, que eu chamo, tecnológico, aí eu vou apresentar os autores que trabalham com esse conceito de processos tecnológicos, de tecnologia de gênero, como Boursier e outros, Preciado também, que vai ser trabalhado. Nós vamos entender um pouco essas questões conceituais em relação às políticas, né? Então é isso, apresentar também esses trânsitos, essas trajetórias que estão relacionados aos processos externalizadores, que estão relacionados ao processo transexualizador, que estão relacionados às práticas discursivas, né, e as diversas, né, construções e desconstruções do corpo, né, de homens trans, de transmasculinos, também como as micropolíticas, né, e as biopolíticas de resistências vivenciadas pelos homens trans e pelos transmasculinos, né. Então, nós vamos dialogar, eu pensei inicialmente como trabalhar os autores, as autoras, né, dentro dessa questão mais didática, educacional mais didática, né? E foi justamente aí que, dentro desse arcabouço, dentro dessas escritas produzidas por homens trans e transmasculinos, que eu pensei exatamente na relação com a ementa, da produção da ementa, né? Então, nós vamos estudar muitos autores trans, homens trans, transmasculinos, né? Então, a gente vai ter o Santana, a gente vai ter o Peçanha, o João Nery, né? Nós vamos trabalhar também o Guilherme Almeida, né? Vai ter textos meus também, Caio Lemos, tem o Vicente Tachilan, que também é um homem trans, e outros, né? E tem outros mais. E também vamos trabalhar com autores que necessariamente não são trans, mas que contribuíram bastante, né, com a escrita, né, com a produção da escrita, com a produção, uma produção acadêmica escrita, né?
que traz também o debate, que entra também no debate, que entra também nessa questão do conhecimento, né, de trazer um pouco esse debate para a gente conhecer. Então, tem muitos autores que não são trans, né, que também contribuíram bastante com a política de homens trans e transmasculinos e contribuíram também, de uma certa forma, com a academia, contribuíram com a educação, né? Então, assim, é importante que a gente trabalhe também os autores e autoras que não são trans. Então, como ficou dividido, né? Assim, como é muito amplo, muito extenso, né, a gente trabalhar com o universo das transmasculinidades é muito extenso, porque nós estamos falando de identidade, nós estamos falando de sexualidades, nós estamos falando de corpos, nós estamos falando de questões raciais, nós estamos falando de uma série de coisas, né, muita coisas, universo muito amplo, né, então ficaria muito extenso a gente trabalhar todas essas questões em um só momento, né, e aí foi onde eu fui dividindo, né, dividindo as questões para que a gente possa caminhar, né, e entender esses processos a partir de todas essas questões políticas vivenciadas no universo da transmasculinidade. E aí, ou seja, praticamente foi separado em 3 módulos, né? Esse primeiro módulo que nós vamos estudar, né, ele é um módulo que, nesse momento, nós vamos conhecer e dialogar com os processos de desconstrução, de construção de homens trans e transmasculinos, através das experiências, das práticas discursivas, das vivências, e principalmente da construção do corpo dos mesmos, né? Então, nós vamos vivenciar o contexto de que a identidade do homem trans, a identidade dos trans masculinos resultam em demarcar os limites, né? Limite entre os corpos, né? Limites identitários, e tudo isso conectado aos processos de subjetividades, tudo isso também está conectado aos processos sociais, estão conectados aos processos culturais. Então, os estudos identitários, né, e aí a gente tem Stuart Hall, né, que também nós vamos trabalhar bastante, os estudos identitários, especificamente os estudos das transexualidades, né, e os estudos dos corpos, né, tem vivido por muitos anos, né, sobre o domínio das ciências médicas, das ciências biológicas, né, e isso tem possibilitado a gente entender, né, as pessoas trans. Então, começa a se fazer presente, esses estudos começam a se fazer presente nas demais ciências, e principalmente no que o Foucault chama de nas artes de viver. Ou seja, a gente sai de uma questão muito biomédica, de uma questão que está muito conectada às ciências biomédicas, e a gente começa a vivenciar e ser compreendido a partir de outras artes de viver, né, como fala Foucault. Então, mediante a busca pela visibilidade, né, a busca pela política, a busca social, cultural e principalmente o pertencimento, né, dos movimentos organizados trans, e refletindo também nas redes midiáticas também, né? Então, na sociedade do espetáculo, né, que eu chamo a sociedade do espetáculo, nós estamos vivenciando na sociedade do espetáculo. Por que a sociedade do espetáculo, né? Porque na sociedade do espetáculo tudo se vê, né, onde tudo é apresentado, onde tudo é performatizado, né? Então, nessa sociedade vai se construindo a identidade, vai se construindo o corpo desse homem trans, desse transmasculino, né? E aí, e quanto a nós, homens trans, transmasculinos, né? O que nós temos a dizer sobre a nossa identidade, as nossas identidades, sobre os nossos corpos, né? Sobre o nosso viver, né? Então, é por isso que é nesse sentido, né, que o curso ele vai caminhar nesses cenários, nesses diversos cenários, né, apresentados. E aí nós vamos trabalhar nesse momento, nesse primeiro módulo, com as políticas. Inicialmente nós vamos entender essas políticas acontecendo, nascendo, sendo produzida, sendo construída, sendo desconstruída, e vindo uma outra construção dessas políticas dos movimentos sociais, ou então das políticas individuais, que afetaram também, que trouxeram contribuição para um movimento, para outros e outras, né?
E aí foi, nesse primeiro módulo, então, nós vamos trabalhar com essas 5 políticas, né, que é a política do transhomem, aqui como está minha camisa aqui, fazer uma homenagem aqui. Essa camisa eu ganhei, essa camisa era do João Nery, e foi um presente da Sheila, da esposa dele. Um beijo, Sheila, gratidão. Então, nós vamos estudar um pouco o que significa essa política transhomem, né? Quando ela nasceu, de que forma ela nasceu, né? Então, nesse tópico, nós entenderemos a construção dessa política, né? Quando o João Nery, né, ao se declarar num blog, aí tem uma reportagem que vocês vão ter acesso do Lucon, 2012, né? Então, como um transhomem, né? Então, o João Nery traz esse conceito do transhomem, né? Pela primeira vez, assim, né? Apesar de que outras pessoas também já estavam vivenciando, sim, o conceito. O João Nery traz, assim, à tona, né? E ele enfatizou o aspecto trans como um motivo de orgulho, né? Ressaltando a importância de transcender o gênero, né? E afirmando não querer ser um homem, né? Um homem cis, né, no caso, né? E tal como definido por uma sociedade, né, que considera controladora, a sociedade machista, misógina, a sociedade patriarcal, racista. Então, as pessoas trans, elas passam a usar a expressão identitária, né? As pessoas trans passaram a usar a expressão identitária transhomem, né? Ou também tinha uma expressão anterior, que é o FTM, que é uma sigla americana, né? Que female to male, que é a transição do feminino para o masculino, né? A gente vai entender também esses processos americanos, né? Que não foram pensados e criados aqui no Brasil, mas que também afetam, né? Assim, traz o Brasil, desperta aqui no Brasil a política, né? E desperta a construção aqui também no Brasil, né? Aqui no Brasil, e no Brasil inicia também os seus processos, né? Os homens trans, os transmasculinos do Brasil também vão iniciando seus processos, suas identidades, suas construções e seus conceitos, principalmente, né? Então, transhomem, assim como outros termos, né, nós vamos entender esses termos de autodesignação, né, que conceitua a desconstrução e a construção masculina, né, do feminino designado, atribuído, assignado, né, a partir da observação anterior, posterior ao nascimento, e principalmente as subjetividades, né, a subjetividade do gênero, a subjetividade das pessoas. Então, nós estudaremos, nessa primeira aula, nós estudaremos o surgimento dessa política, né, o rompimento, né, porque essa política ela vai produzir o rompimento da cis-heteronorma, né, da cis-heteronormatividade. Então, pode dizer que é uma potência, uma política potente, né? Ela rompe esse sistema de muitos anos, né? E aí, falando aqui do Brasil, recorte no Brasil, né? Então, ela vai romper essa política começa rompendo esse cis-heteronorma, né? Do sistema. E também, essa política também, ela produz uma autonomia, né? Uma autonomia não só do corpo, uma autonomia identitária, uma autonomia do ser, né? Por João declarar-se como transhomem, ter uma identidade inteligível, né, embora performática, é imprescindível para que se conquiste direitos através de políticas públicas. Então, nesse momento, nós vamos estudar bastante João Nery, né? É um dos autores que vai está muito centrado nesse primeiro momento. Nós vamos estudar bastante o João Nery, mas nós vamos estudar outros autores também, trans, e autores também que não são trans, para a gente entender essa política, né? Bom, na segunda aula, nós vamos entrar na política de homens trans. Aí diz assim, Caio, mas qual é a diferença? Bom, praticamente não tem diferença, no sentido de que essas políticas, elas são políticas de construção e desconstrução de corpos identitários, elas são políticas de transmasculinidades, elas são políticas que vivenciam coisas muito próximas,
pode-se dizer até iguais. No entanto, essas políticas, elas também têm demarcadores, né? Então, os conceitos, quando aparecem, eles demarcam espaços, territórios, eles demarcam pessoas, eles demarcam sentidos, né? Então, a gente vai entender quando que aparece o conceito transhomem, ou homem trans, né? Por que aparece esse conceito, a partir de quem? Então, nesse momento, nós vamos conhecer os que se identificam como homens trans, que associam-se, né, ainda a essa escassez de estudos, né, que pouco produzido estudos, né, como eu já havia falado, e também Ávila, Grossi falou, né, que são praticamente inexistentes no Brasil, estudos sobre transmasculinidades, e que os transexuais masculinos parecem ter menos visibilidade que as transexuais femininas, né, então, isso é algo que Ávila já escreveu. A Ávila, Simone Ávila, que não é uma mulher trans, é uma mulher cis, mas é uma mulher que muito tem contribuído nas políticas, na questão da escrita, na produção da escrita, em uma aproximação com a academia, em uma aproximação com essa questão mais pedagógica, né? Então, ela tem essa importância, né? Nesse momento, a gente vai estudar também muito Ávila, né? Vamos passear também por vários outros autores que não são trans, e vamos principalmente estudar autores trans, como Almeida, né, que vai entrar também nesse momento. A gente vai entender também, a partir de Berenice Bento, que também fez contribuições importantíssimas no movimento trans, né, não fez assim específico no movimento das transmasculinidades, mas fez contribuições muito importantes. Jaqueline de Jesus, né, que assim que é presente sempre, né, não só nos estudos em relação a travestis e mulheres trans, mas em uma forma mais ampla, né, da questão transgênero, da questão da transexualidade, das transexualidades. Então, a gente vai entender essa política surgindo, né, a partir de vários autores em relação a esse conceito, a essa política, e principalmente nós vamos caminhar também no cenário dos movimentos sociais, até porque através deles é que vamos sentir realmente o que é ser homem trans, o que é ser transmasculino no Brasil. O movimento social, o movimento de homens trans, o movimento de transmasculinos é que vai trazer essa potência maior, é que vai fortalecer os estudos, né, que vai fortalecer os conceitos e principalmente a política. Então, a toda hora, todo instante, nós vamos estar visitando esse cenário dos movimentos sociais. É a principal peça de todos os nossos estudos, né, de todos os momentos em que vamos estar ali estudando e tudo mais. E aí depois, a gente também, sim, em relação ainda à política de homens trans, né, os homens trans são diferentes entre si. Então a gente vai entender uma pluralidade, uma diversidade dentro das transmasculinidades. E isso é que é muito massa, isso é que é muito bacana, né, porque também ainda existe uma questão imaginária na sociedade, na cultura, de que homem trans é tudo igual, né? Homem trans é tudo igual, é tudo a mesma coisa, né? Toma hormônio, faz cirurgia, é tudo a mesma coisa. E aí, ou seja, então a gente vai desmistificar esse imaginário, essa ideia imaginária que foi colocada, né, na nossa sociedade, na nossa cultura, de que homem trans é tudo igual, né, de que é a mesma coisa, né, e de que homem trans significa cirurgia, significa hormônio, que não é nada disso, né? Ou seja, há uma diversidade identitária, há uma diversidade de corpos, há uma diversidade de sexualidade, né, que a gente precisa ficar atento, né, para a gente acompanhar os processos políticos das transmasculinidades. Então, os homens trans são diferentes, sim, entre si, em função dos próprios marcadores sociais, né? Então, os marcadores sociais de diferenças. Então, a gente vai entender bastante esses marcadores sociais de diferenças, né? Também, não podemos esquecer, muito importante, as questões relacionadas à classe social, as questões relacionadas às questões raciais,
né, as questões relacionadas às sexualidades, a geracional, a origem geográfica, territórios, ou seja, isso é muito importante também, as questões territoriais, entre outras, né? E os homens trans, transmasculinos, de modo geral, eles utilizam, né, termos, sim, utilizam termos que pode ser entendido como uma forma mais geral, como um homem trans, transexual, né, ou então só mesmo trans, sou trans, né, então frequentemente tomando como adjetivo, né, e por isso precedido também pelo substantivo, né, substantivo homem. Então, há restrições a quem decide produzir conhecimento sobre homens trans no Brasil. Então, a primeira delas é a questão da pouca visibilidade, né? Então, a maior parte da sociedade não considera a possibilidade de transição do gênero feminino ao masculino e, portanto, ignora a condição da transição das transmasculinidades, né? Então, nós vamos para cima aí, vamos entender isso aí. Quem vai centralizar esse momento aí é o Almeida, Guilherme Almeida, né, um homem transnegro, carioca. Eu tenho muito orgulho, né, assim, que vai trazer para a gente aí um material potente para a gente entender todas essas questões. Em terceiro momento, a gente vai entender a política de transmasculines. Esse Ezinho no final aí, ele é um marcador muito importante dessa diversidade. Todos nós sabemos que a não binariedade, as pessoas não binárias, elas vivenciam ainda muita invisibilidade, né, e elas são sempre confundidas, ou estão sempre jogadas, entendidas como somente homens ou somente mulheres, né? Então, a gente precisa entender que há uma potência aí, uma potência não binária que transita dentro das masculinidades, né? Essa potência, ela também tem seu discurso, essa potência, ela também tem suas práticas, ela tem suas experiências, e a gente precisa sentir, e a gente precisa entender e aprender com essa potência. Então, as diversas expressões as transmasculinidades, elas são vivenciadas por sujeitos que foram designados, né? Designados como mulheres ao nascimento, né? Mas que se desidentificam, né? Inclusive, estou lançando um artigo aí breve falando sobre essa questão da desidentificação. Breve a gente vai estar lançando aí junto com a doutoranda Luísa Casemiro, que está comigo aí produzindo. Então, as pessoas se desidentificam com essa categoria ou manifestam identificações e corporalidades masculinas, ou seja, se desconecta, né, dessa questão cis heteronormativa. Entretanto, né, em meio às posteriores discussões sobre os processos identitários, as demandas de políticas públicas ao Estado, tendo a categoria homem trans como base, né, que é uma categoria ainda que está muito como base, destacaram-se aqueles que não se sentem contemplados por esse termo, por essa identidade, né, e por sua vez autodenominam-se não binárias, né, então transmasculines, né, genderqueer, tem também o termo genderqueer, tem também o gênero fluido, tem um termo também gênero fluido. Então nós vamos entender nesse debate, nesse momento nós vamos discutir essas formas de identificação de transmasculinos em função de como se compreendem, desejam se expressar, e a reivindicação, a legitimação de um espaço de fala e atuação junto à política de homens trans, né, que são políticas que estão caminhando lado a lado. A política de transmasculinos caminha lado a lado com a política de homens trans. Então, as experiências trans não binárias, como as experiências trans, né, de uma forma mais ampla, as demais experiências, elas apresentam-se de formas bastante diversas, se recriam, né? Se recriam, né? Ao nascer, e há identificações, expressões de gênero que se recusam a enquadrar-se nesse modelo que compreende, né, o masculino e o feminino como polos em oposição, que organizaram as identificações de gênero e modelaria suas expressões. Parece que tem aqui perguntas, deixa eu só dar uma olhadinha aqui nas perguntas, antes da gente passar aqui para essa outra questão. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, galera. Deixa
ver. Bom, eu não tô conseguindo ver as perguntas. Luiz, se puder me ajudar aí, agradeço. Deve enviar as perguntas aqui, por favor. Enquanto isso, vamos lá, dando continuidade aqui. Então, o que acontece? Então, a gente vai caminhar dentro desse cenário das transmasculinidades e entender a política de transmasculinidades nesse momento, nesse terceiro encontro. No quarto encontro, nós vamos entrar nas questões raciais, né? E aí nós vamos ter ele, que é um grande amigo, que eu tenho um orgulho também imenso, Leonardo Peçanha, e aí também a gente vai trabalhar mais outros dois autores trans, negros, né, que vai também nos nortear para a gente entender as transmasculinidades negras, né? Então, é um desafio social hoje. Bom, a Luísa parece que mandou aqui as perguntas. Deixa eu olhar aqui as perguntas antes da gente seguir aqui. Luiz Fernandes, Caio fala das performatividades de gênero feminina. E Matheus Bernardino, Caio, existem pesquisas de resgate histórico da ancestralidade trans, importante, surgindo principalmente pelas ações da doutora Jaqueline Gomes, da doutora Meg Hayara, pesquisas documentais interessantes que alcançam experiências invisibilizadas pela colonização entre os povos indígenas, por exemplo. Você abordará isso? Tem feito esse resgate ou conhece algum transmasculino pesquisando nossa ancestralidade? Obrigado. Bom, respondendo Luiz Fernando Caio, fala das performatividades de gênero feminino. Sim, nós vamos caminhar um pouco, né, porque a gente vai trabalhar o conceito transgênero, né, então, com certeza nós vamos caminhar, sim, dentro das questões femininas, sim. No entanto, nós não vamos nos aprofundar, não vai ter um aprofundamento, né, porque o objetivo maior do curso está em relação às transmasculinidades. Mas, uma hora ou outra, sempre, em vários momentos, nós vamos entrar dentro das questões da transfeminilidade, das questões de mulheres trans e travestis, sim. A gente vai caminhar um pouco, sim, mas não é o centro. O centro a gente vai trabalhar muito as transmasculinidades. Matheus Bernardino, ele está falando aqui de um material específico, né? Um material que está relacionado à questão dos povos indígenas e também a questão que ele traz aqui as questões de matriz africana, né? Bom, Matheus Bernardino, esse momento aí, eu já até preparei essa aula e tudo mais. No entanto, não vai ser possível a gente adentrar essa discussão nesse momento, porque é uma discussão mais ampla e ela merece uma atenção específica, né? Então, a gente vai ter um outro módulo que a gente vai trabalhar, sim, essas questões relacionadas aos povos indígenas e também relacionadas às matrizes africanas. Não tem como a gente adentrar agora, porque já ficou muito fechado, com muitos autores. Vamos ver aí como é que a gente vai dar conta de todos esses autores que a gente vai trabalhar aí. Alguns textos eu coloquei até para reforçar, mas a gente vai tentar usar tudo o máximo possível, né? Mas é importantíssima essa questão da ancestralidade. E é um tema, assim, que eu pretendo muito, muito, muito trabalhar. Só que não vai ser esse momento, né? A gente vai entrar, sim, em algumas discussões que vai ser pontuado, sim, né? Principalmente nessa questão, quando eu trago aqui, desculpa, a questão das transmasculinidades negras, né? Então a gente vai entender muitas questões relacionadas à ancestralidade, relacionadas aos povos africanas, né? Então a gente vai entender um pouco assim, mas a gente não vai se aprofundar nesse momento, né? Então a gente vai ter um outro momento para a gente se aprofundar bastante nessas questões. Voltando aí, quem quiser... tem mais uma outra pergunta aqui, deixa eu só ver logo essa outra pergunta. Pergunta do Peter Hudson, né? Acho que é Peter Hudson. Esse americano, né? Boa noite, Caio. Como você vê as políticas nacionais de saúde? Se há um olhar significativo e diferenciado para as pessoas trans? Excelente pergunta. Nós vamos também ter um módulo para trabalhar essas questões específicas de saúde, que é justamente no módulo sobre a construção dos corpos,
né? E aí a gente vai entrar bastante nesse diálogo da questão da saúde, né, das políticas nacionais. A gente também vai ter um módulo sobre as micropolíticas, que aí a gente vai entender todas essas micropolíticas acontecendo ou forçando a política nacional para que aconteça, né? Então, há um olhar, sim, significativo e diferenciado para as pessoas trans, respondendo a sua pergunta de imediato. No entanto, nós vamos precisar entender como que essas políticas, elas nascem, como elas são vivenciadas ou quando elas não são vivenciadas. E aí a gente vai entender isso a partir de vários estados. Né? A gente vai entender as questões relacionadas ao Sul, as questões relacionadas ao Nordeste, né? E a gente vai entender como essas construções, porque por mais que exista uma resolução a nível nacional, federal, né, que é a resolução 2803, que vai reger esses processos, principalmente os processos tecnológicos, em muitos estados do Brasil essa resolução ela não está ativa, ela não está em funcionamento, né? Então, por que isso não está acontecendo? Quais são os entraves disso tudo? Por isso que entra as questões territoriais, né? Quando eu falei logo no início, a gente precisa entender essas transmasculinidades também a partir das questões territoriais, que é justamente nas questões territoriais é que a gente vai sentir a política nacional em funcionamento ou não das pautas demandadas, né, das políticas de homens trans e transmasculinos. Espero que tenha respondido a pergunta de vocês. Caso não tenha respondido, vocês retornam novamente aí. Pode ser que eu não tenha exatamente entendido bem, mas reforça. Se não tiver respondido, reforça que eu venho novamente ajudar vocês aí com as dúvidas. Retomando aqui a emenda, então a gente está no terceiro encontro. Nesse terceiro encontro, nós vamos vivenciar as questões raciais. Né? Então, que é um desafio social hoje, né, abarcarmos todos os processos de vivências e discriminações existentes, até porque ninguém vivencia apenas um tipo de discriminação, né? Não existe um tipo de discriminação, principalmente quando é um corpo negro, né? Que vivencia muito mais, muitas outras discriminações e violências. E mais ainda, né, quando se vive várias interseccionalidades. Então, aí a gente começa a perceber um cenário de de muitas violências, né, de muitas negações de discriminações. Então, nesse sentido, há cada vez mais a necessidade de se falar, e aí a gente entra no debate da interseccionalidade, para a gente entender essas questões, né, promovendo uma maior conscientização a respeito de experiências mais específicas em relação às questões sociais, às questões de sexualidades, né, as questões de corpos, né? Então, as práticas e as experiências de ser um homem trans, negro, né? Então, ganha nova profundidade, né? Quando esse referido homem transmasculino, quando ele é trans, né? Então, enquanto o homem transmasculino negro ou negro, né, encontra barreiras, né, dentro do próprio movimento negro, né, e também na sociedade como um todo, barreiras essas que muitas vezes não reconhecem as questões trans, né, então a gente vai estudar textos de homens trans negros que está falando sobre isso, sobre essas questões do movimento negro, essas dificuldades de se manter dentro do movimento negro, não só numa sociedade racista, mas dentro do movimento negro, e ser reconhecido como trans, como homem trans, né? Eles têm vivido, eles têm incorporados os debates do movimento negro em relação às transmasculinidades. Então, nesse sentido, a questão racial, ao longo da vida, né, e juntamente com o processo de transição, torna-se algo forte, algo marcante. Então, nós vamos discutir nessa primeira sessão um Brasil, né, a gente vai ver esse Brasil racista, né, que vive o dilema, que é o velho dilema brasileiro que diz, né, cordial à diversidade, exemplo de democracia racial, de sexual, de gênero. Né, então, a gente vai ver que isso é uma grande mentira, né, através dos estudos, das práticas de autores. E aí a gente vai estudar Santana, que é um homem trans negro da Bahia, que produziu assim, um texto maravilhoso para a gente entender as transmasculinidades negras. Peçanha, que é hoje um ícone no Brasil de homem trans negro, extremamente representativo, né, em relação
as questões raciais. Também a gente vai ver Caetano, que é um outro homem trans negro, né, que também produziu. Então, assim, nós vamos adentrar esse momento também para a gente vivenciar, para a gente entender que a política de transmasculinidade, ela tem essa multiplicidade, né, essa pluralidade de vivências, né? Parece que está vindo aqui mais uma pergunta, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, rapidinho. Ah, tá. Certo. Ok, voltando. Então, é isso, a gente vai entender, a gente vai estudar no terceiro encontro. Terceiro encontro, exato. Logo em seguida, nós vamos adentrar. Opa, desculpa, deixa eu ver aqui. Deixa eu procurar a ementa aqui, que eu estou seguindo a ementa para a gente não se perder. Esse é o quarto encontro, né? E no último encontro, né, nós vamos entender as questões da intersexualidade, as transmasculinidades e a intersexualidade, né, vivenciando essa experiência, né, muito linda, junto também com a nossa política fortalecida, a política das transmasculinidades. Né? Então, corpos intersexos, né, transexuais, né, são corpos que têm existido por séculos, né, por muito tempo, as questões consideradas universais, né, consideradas impostas pelo sistema, novamente, o sistema cis heteronormativo, né? Então, são corpos que, através de fissuras, e ainda que na margem, vivenciando muito o processo de margem, e vivenciando também o processo de fronteira com a sociedade, né? Tem procurado se posicionar perante um projeto engendrado de sociedade, né? Ou seja, cada vez mais vivenciando essa potência de fala e de experiência dentro das transmasculinidades. Não só corpos trans, né? Mas também corpos intersexos, né? Que se manifestam rumo ao fim da invisibilidade, né? Que foi propagada pela medicina, essa medicina assignadora, né? E também para além dos desafios a serem transpostos, que são as questões da patologia, né? Então, a busca, né, da despatologização dos corpos. E aí nós trazemos nesse debate central o Amiel, né, um grande amigo também, um homem trans intersexo, que vai nortear esse momento, né, vai nos apresentar esse cenário. Também teremos outros autoras e autores que nós vamos também caminhar nesse cenário, ou seja, compreender, entender como que é a vivência, as práticas, as experiências, as práticas discursivas de uma pessoa trans, intersexo. E aí nós vamos beber bastante da leitura do Amiel. Aí a gente vai também, além dos textos, nós vamos também caminhar em outros cenários, né? Nós vamos entender a partir também de imagens, nós vamos entender também a partir de filmes, a partir de vídeos, né? Então a gente vai adentrar em uma seara bem ampla, né, para não ficar também esse esquema muito só de texto, mas é importante também as imagens, é importante os filmes, é importante os vídeos, para que a gente adentre mais ainda e sinta mais ainda toda a política acontecendo. Acho que tem mais, deixa eu ver aqui, acho que tem mais uma pergunta. Não. Bom, então, então é isso, né? Inicialmente é isso, esse é o primeiro momento, né? Então a gente está pensando aqui já produzindo o segundo módulo, né? Posso até falar um pouquinho, se tiver tempo aí, porque eu nem sei como é que está o tempo. Eu pretendo trabalhar mais 2 módulos, né? Que são módulos que estão relacionados a... O segundo módulo está relacionado a corpos, né, especificamente a corpos, né, a construção desses corpos a partir não só de tecnologias de gênero e provenientes do processo transexualizador, mas que existe também uma produção de corpos de tecnologias próprias, onde os próprios fazem, os próprios constroem, os próprios nomeiam e vivenciam. Né? Então, a gente vai entender muita coisa aí de construção de corpos. Por exemplo, quando a gente fala de cirurgias, né, a gente imagina cirurgiões,
hospitais, bisturi, blá, blá, blá. E existem outras cirurgias que estão para além desse cenário, né, que são vivenciadas pelo próprio sujeito, são construções produzidas por eles mesmos. Então, a gente vai entender isso aí, nós vamos caminhar dentro dessas cirurgias aí que não são necessariamente cirurgias produzidas por médicos em hospitais, mas que são criações a partir dos sujeitos, né? Então, esse módulo vai ser também muito significativo, muito importante, para a gente entender também corpos que se constrói não necessariamente com tecnologia de gênero e também que se constrói não necessariamente dentro do processo transexualizador, dentro dessa resolução a nível nacional, federal, né? Então, a gente vai entender muita coisa relacionada a corpos e a gente vai entrar também em outras questões que estão relacionadas como esporte, né? E outras mais, até como a questão, eu coloquei mais um tópico que está relacionada à questão da pornografia, né, no sentido que a gente pretende, através desse módulo, também discutir as questões relacionadas ao campo que trabalha as questões relacionadas aos programas, à prostituição, etc. e tal. Então, a gente vai entender como também funciona tudo isso dentro desse módulo. E o último módulo que nós estamos trabalhando, que eu estou trabalhando, está relacionado às micropolíticas. Aí a gente vai entender essas macropolíticas que foram apresentadas e que serão apresentadas durante as aulas, nós vamos entender depois elas de forma menores, né, micros. Nós vamos entender muita coisa ali de forma mais minuciosa, né, e aí entra a questão da paternalidade, e aí entra a questão da gestação, e aí entra as questões... bom, tem muitas aqui, eu teria que olhar aqui a ementa para ver, coloquei muitas outras questões relacionadas às micropolíticas. A gente vai entendendo várias delas acontecendo, né, que estão acontecendo no Brasil, ou que pretendem acontecer no Brasil. Né. Então é isso, né, assim, vai ser um prazer estar com vocês. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem mais uma pergunta do Thales Moura. Você vai passar um cronograma para a gente? Sim. Tem um cronograma, vai ser disponibilizado um drive para vocês, né? O drive desse primeiro módulo, né, que nós vamos estudar, que é o drive relacionado à política. O drive está tudo bonitinho, bem separadinho, umas pastas, de acordo com os dias de aulas. Pasta 1, pasta 2, pasta 3, até a pasta 5. E aí vai estar lá todos os textos direitinho. O primeiro texto que nós vamos estudar, o segundo, para que vocês leiam antes. Talvez vocês sintam dificuldades, mas fiquem tranquilos, tranquilas, porque nós vamos estar juntas, nós vamos... o objetivo é a gente estar sempre juntas, né? Então, aí vai estar lá tudo bem direitinho, o drive, vocês vão ter acesso ao drive, vocês vão pegar o material, vocês vão dar uma lida antes, né? Faz anotações, coloca as dúvidas, os questionamentos, já vem para a aula preparada. E aí já vem assim mesmo para sugar do Caio. E aí eu vou mandando também o cronograma de como é que vai ser, né? Então, tipo, na primeira aula, vocês estudam esse texto 1, texto 2, texto 3, na segunda aula, a gente vai ver outros textos, esse. Então vai estar lá tudo bem direitinho, não se preocupe, que vai estar joinha para vocês. Tem mais alguma pergunta aqui? Deixa eu dar uma olhada. Ah, sim. Gente, então assim, nós teremos uma avaliação final, né? Esse curso vocês terão um certificado, né, pela Academia Mais Saber. Então, vai ter uma avaliação final, não se preocupe que não vai ser nada, assim, de outro mundo, né? Eu sou super tranquilo, né? Assim, eu acho que a avaliação mesmo nós já fazemos diariamente, né? No nosso dia a dia, no nosso diálogo de aula, a gente já vai estar ali, ó, aprendendo e tal, discutindo, etc e tal. Mas tem uma avaliação final, né? Então, vocês vão fazer uma avaliaçãozinha final, muito básica e tal, com o objetivo da compreensão, que vocês tenham compreendido, né, o que foi estudado, os textos e tal, foi falado em sala e tudo mais. Basicamente é isso, né? Acho que a gente já tomou muito tempo aqui. Acho que a Vanessa está voltando aí.
Então é isso, né? Espero que a gente, com certeza nós vamos ter, né, momentos lindos, nós vamos estar juntas, nós vamos aprender muito com esses caras, né? Então, assim, são pessoas maravilhosas, formidáveis, que têm que ser lidas, sim, urgente, né? Para que a gente possa cada vez mais interagir com a política de homens trans e transmasculinos, para que a gente possa vivenciar essa política, né? Mesmo sem ser trans, nós podemos vivenciar as políticas, sim. Então é isso, eu agradeço mais uma vez por esse momento de estar com vocês. Convido aquelas e aqueles que ainda não se inscreveram a se inscrever, que a gente está com as vagas aí bem cheias. A gente já está até pensando em abrir outra turma, mas vamos deixar, quanto mais, né? Na mesma turma eu acho legal, eu gosto assim. É isso aí, gratidão, gratidão, gratidão. É isso, nós vamos ver sim muita coisa e vai ser muito joinha. Beijo, um abraço. Obrigada, Caio, obrigada mesmo, né? Pôde aí explanar todas as, né, como serão cada aulas aí, cada sábado com a gente, né? Muito obrigado. Eu acho que, né, a gente conseguiu colocar aí um gostinho na boca, né, dos nossos ouvintes aí que estão nos assistindo, né? Nós colocamos aí nos comentários, né? Escrevemos aí o dia, como é que vai ser, a página, né? Nosso aplicativo. Nossa. Vocês podem acessar via, né, computador, não necessariamente baixar o aplicativo, né? Que lá também tem lá as informações. Caio, a gente só tem a te agradecer, né? Avisar também os alunos que já se inscreveram. Eu já estou mandando e-mail para eles, né? Dizendo como é que vai ser, né? A área do Vanessa, só um minutinho, que é muito importante também falar isso. Assim, nós conseguimos doações de bolsas para homens trans e transmasculinos. Foram 7 bolsas, cara. Eu fiquei morto de feliz, sabe assim? Morto de feliz. Vai ter homens trans de Santa Catarina, do Ceará, sabe assim, que foi, cara, foi muito, fiquei lindo demais. Achei lindo isso, essa atitude das pessoas, sabe? Maravilhoso, fiquei muito feliz, assim, a gente teve uma quantidade de bolsa muito massa. Queremos agradecer, né, aqui publicamente, sim. essas bolsas. Acho que a gente precisa, sim, dar oportunidade, né? Eu falei com a Luísa de bastidores também a respeito disso, né? Só tenho aqui a agradecer a todos que estão apoiando, né, nesse projeto, desse curso, né, que o máximo de pessoas possam ser atingidas por ele, né, para a gente pensar, para a gente discutir, para a gente abrir a nossa mente para as novas possibilidades, o que está aí, né, para a diversidade, enfim. Né? Então, a gente está aí comemorando o orgulho, né? Agora é de 28, né? Isso, Caio? Me corrija aí. Sim, é isso mesmo. Então, a gente está aí com várias, né? Com vários filmes, então, né, um momento, né, de estar, né, se apropriando, né, conhecendo, enfim, acho que esse é o momento. A gente precisa, sim, né, dar visibilidade. Eu acho que a palavra seria sim. Essa. Se tiver outra palavra, você acrescente, Caio. Mas, gente, mais uma vez, muito obrigada. Né, qualquer coisa, é só, né, deixar aí um recado para a gente nas redes sociais. Nós estamos também no Instagram. Essa live vai ficar gravada. Alguém me perguntou, eu falei, vai ficar gravada também as aulas, né? Teve alguém que perguntou aqui, eu respondi, as aulas serão gravadas, porque tem gente que quer fazer o curso, mas, né, o tempo às vezes não vai conseguir, mas as aulas serão gravadas, né, para depois as poderem assistir, poderem, né, tirar mais dúvidas, enfim. A live de hoje também vai estar disponível no nosso canal da Academia Saber Mais, né? Então, quem perdeu, fale para os colegas, né? Para todo mundo, para os colegas. Eu estou aprendendo a falar com E, né? Para os colegas, não sei se eu falei certo, para os amigos, né? E a live ficará gravada, também ficará disponível na nossa página no Face. Mais uma vez, muito obrigada de coração, Caio, pela, né, por a gente estar aí sexta-feira à noite, né? E todos que estiveram com a gente até aqui, né, nos assistindo de todo o Brasil e que fizeram questão de colocar, de sinalizar de onde são. Mais uma vez, gente, muito obrigada mesmo. Gratidão. Né? E gratidão mesmo. Vamos ver mais. Até Gratidão. Breve, né? Até breve. Falou, tchau. Tchau. Até mais. Um abraço. Valeu, Luísa.
Abraço, gente. Obrigada aí pelo apoio, Luísa. Tchau, tchau.